E trago-vos aqui este testemunho de uma mãe que é um caso muito interessante. Ela tinha 2 filhos asmáticos. Quando uma mãe tem 2 filhos asmáticos, em termos de microbiota, nós já sabemos algo que é importante saber. Existe algo de errado na microbiota da mãe, ou seja, a mãe tem um grau moderado a grande de disbiose e o pai provavelmente também. Porque quando é apenas um filho, poderá estar relacionado com outros fatores, mas quando são 2, então à partida o condicionamento materno exerceu um papel ali, para os 2. E ela tinha 2 filhos asmáticos, um deles já usava bombas havia muitos anos, a mais nova tinha 3 anos e tinha começado nesse ano. Usavam bombas todos os dias, quando ficavam doentes era muito difícil de gerir para ela, não se resolvia normalmente com medicação leve, chamemos-lhe assim, e também não se resolvia rápido. E as doenças eram muito recorrentes, acontecia muito, e ela tinha imensas preocupações com os filhos e com as doenças dos filhos. E aqui é ela a falar desse processo e a dizer que o Jaime, que era o filho mais velho, por lhe ter sido administrado muito mais medicação, estava a ser um pouco mais difícil de gerir. A filha mais nova tinha sido logo muito rápido porque eles retiraram e ela ficou bem. Mas ainda assim ela estava a ver que estava no bom caminho. E temos uma outra mãe, e isto é algo que eu falo muito, que são os homeopáticos combinados. Acontece bastante. E que é o quê? Muitas mães experimentam homeopatia e chegam até mim e dizem-me: ok, as outras coisas eu acho que pode valer a pena experimentar, mas a homeopatia eu já fiz e com o meu filho não funcionou. Muitas vezes não funcionou porque a homeopatia não foi utilizada de forma correta. E a homeopatia utilizada de forma errada é igual à água. Não vai funcionar. Aquilo que nós temos mais hoje em dia é esta abordagem da homeopatia em que te dão a homeopatia complexista, dão-te vários homeopáticos misturados. E dentro dessa mistura precisa estar o certo. Se não estiver o certo, não vai fazer efeito nenhum. Mas normalmente quem usa estas misturas é uma espécie de lotaria. A pessoa já está a usar uma mistura na esperança de tentar acertar no certo, ok? Então é complicado conseguir resolver questões de saúde relativamente sérias de crianças com homeopatia desta forma. Mas a verdade é, dentro do acompanhamento de imunidade guerreira, as crianças tomam homeopatia e ficam bem. E não chegam a precisar de usar mais nada. E recuperam em 2 ou 3 dias, no máximo, ok? Então não é que a homeopatia tenha pouca eficácia, é sim que é preciso saber usar a homeopatia. E aqui temos mais um testemunho que é sobre a nossa comunidade, que ainda não vos falei. Dentro do acompanhamento de imunidade guerreira, nós temos um grupo de apoio no Telegram, que é uma comunidade onde as mães convivem e conversam, é uma comunidade que já se sente como uma família. E quando as pessoas chegam no primeiro dia acham meio estranho, olha, estas pessoas agora todas aqui a conversar como se estivessem no café, mas a verdade é que se entranha e passa a ser realmente a nossa segunda família. Porque dentro desta comunidade estão mães que já há 4 anos que tratam os filhos desta forma. Estão mães que quando chegaram ali nunca pensaram que iam ser capazes e agora olham para as coisas com toda a normalidade e tratam com tratamentos naturais os filhos e eles recuperam super rápido e é tudo muito natural. E portanto é uma comunidade muito boa, muito enriquecedora e quando uma pessoa está um pouco a desmoralizar encontra sempre ajuda e experiências de alguém que já esteve numa situação parecida ou igual e que nos diz, olha, eu também estava assim, mas fiz isto e resultou e agora estou muito melhor e portanto não desistas, continua, vai tudo dar certo, acredita. Trouxe aqui este menino, que agora já é muito mais crescido, mas quando ele chegou tinha 3 anos, tinha um diagnóstico de asma, tinha a operação marcada para amígdalas e adenoides, porque estavam em hipertrofia, e vê-se bem ali atrás, na verdade vê-se muito bem, e tinha toda esta deterioração do esmalte causada pelo uso das bombas profiláticas. Nem todas as crianças ficam com os dentes assim, ok? Mas aquelas que tenham um pouco mais de fragilidade do esmalte vão ficar. É uma reação relativamente habitual.
E depois de ele estar no imunidade guerreira, a mãe foi começando a relatar as consultas e os casos insólitos que ela vivia em consultas médicas. Primeiro foi o raio-x aos adenoides, estava tudo bem, pequenos, tamanho suficiente para respirar, ainda lhe passou um medicamento que ela não deu para arrebitar mais e evitar ficar doente. Ele já não estava a ficar doente, portanto também não vejo qual era a ideia. E foram continuando as consultas, imunoalergologia, a médica acha que afinal já não tem asma, foram crises respiratórias normais das crianças quando ficam constipadas. Mas manteve a bomba, dizia ela, já a bomba já não se estava a usar havia meses. E em relação à alergia, é mesmo dele e vai passar. E ela diz que até aos 5 anos as crises vão desaparecer, sendo que há crianças a entrar no imunidade guerreira com 6 anos e com crises de asma. E depois, ao fim de imenso tempo, ela aparece e diz: há imenso tempo que não escrevo nada. A médica retirou as bombas de vez e chegou à conclusão que ele não tem alergias nem asma. Pronto, e isto é um processo relativamente habitual de acontecer dentro do acompanhamento de imunidade guerreira. Sendo que depois as opiniões divergem. Vão existir médicos que vão retirar a medicação e dizer que a criança afinal já não tem o diagnóstico, e vão existir outros que dizem que os pais estão a ser irresponsáveis e que quando vier uma crise é que eles vão ver, mas depois a crise não vem mais. Aqui temos outro caso muito curioso também, que é o da tal mãe com 2 filhos asmáticos. E ela aqui conta um pouco mais sobre os filhos, que nem se percebia muito bem o que é que se passava, já tinha feito imensos exames. O filho dela teve um pneumodiastino, que para quem não souber é um buraco no pulmão e que normalmente acontece por esforço, ou seja, de tanto tentar exercer esforço para respirar com dificuldades respiratórias, abre-se uma fissura no pulmão, e isto normalmente é dificuldades respiratórias. Claro que é preciso trabalhar essas dificuldades respiratórias quando a criança está bem, que é para elas não voltarem a acontecer com toda essa intensidade. E esta mãe tinha muito medo por causa disso, ou seja, ela dizia: eu não sei se eu vou ser capaz de parar de dar bombas aos meus filhos, porque o meu filho já teve esta situação. Mas a verdade é que ela começou a vê-los muito melhor e começou a parar, porque realmente não se justificava. E no início ela nem acreditava, e ela escreve aqui na segunda mensagem que diz: ainda estou a tentar perceber o que está a acontecer na minha vida. É maravilhoso esta despreocupação com o estado do tempo, poder levá-los a passear à noite sem medos. Eu sei que o inverno ainda não chegou, mas as diferenças de temperatura têm sido tantas e eles estão a aguentar-se. Muito grata por terem estado aqui. Um beijinho a todas e tenham uma boa noite.